Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Poprovski, sou advogado e atuo aqui em Portugal com processos de legalização, vistos, naturalização, enfim, com assessoria legal para aqueles que têm projetos, para aqueles que têm interesse em vir a Portugal e buscam por informação. Razão pela qual lançamos o canal e aqui a gente sempre troca informações, atualiza aos interessados, aqueles que nos assistem, sobre aquilo que é a realidade portuguesa, sobre o que é a legislação portuguesa para efeitos de imigração. Muito bem. Antes de entrarmos no assunto, e hoje vamos falar novamente sobre Covid, vamos falar novamente sobre vacinas, vamos falar sobre desconfinamento, enfim, vamos voltar a este tema em específico. Queria lembrar a você que assiste pela primeira vez a este canal, que se inscreva no canal, dê o like aos nossos vídeos e, muito importante, marque o sininho na página do YouTube, porque daí você será automaticamente informado a cada novo vídeo, a cada novo material postado aqui neste canal. O YouTube se encarrega de fazer este serviço automaticamente e assim você não perde nada do que produzimos. Muito bem, então vamos lá. Vamos falar de Covid-19, vamos falar de vacinas e vamos falar sobre a aplicação do tal certificado digital, certificado verde, não importa o nome, mas enfim, daquele documento que comprova que você já foi infectado e recuperou, que você já tomou vacina, primeira dose, segunda dose, enfim, aquele certificado, aquele documento que comprova isto. E é o documento que, por base, agora servirá de ferramenta para abrir as portas para eu ir a um cinema, a um teatro, a um restaurante, a um hotel, ao aeroporto, porque as companhias aéreas também já estão pedindo para que isto seja aplicado nos aeroportos, portanto, se eu tenho certificado, eu não preciso de determinados procedimentos e com isto eu agilizo, inclusive, todos os procedimentos de embarque e tudo mais. Então, este certificado, na verdade, ele vai abrir uma série de portas e vai agilizar determinados serviços. Isto é fato, segundo o que consta. Mas no vídeo anterior, nós nos posicionamos, inclusive, a respeito, eu me posicionei a respeito, de uma situação que para mim não ficou lá muito clara. E não só para mim. Já se verifica nas redes sociais que há vários comentários a respeito do assunto, várias dúvidas a respeito do assunto, e, portanto, eu não me sinto aqui isolado para dizer isto para os senhores. Qual é esta situação? Bem, a primeira delas que surgiu foi: para ir a um restaurante, nós temos a área externa, que aqui é conhecido como as esplanadas, e nós temos a área interna do restaurante. Na área interna, vai ser exigido a apresentação do certificado ou de um teste negativo ao Covid. Na área externa, não será necessária a apresentação, segundo a atual decisão do Conselho de Ministros aqui de Portugal, realizada na quinta-feira, dia 8 de julho de 2021, e que evidentemente se tornou pública, porque assim funciona. Depois da reunião, as pessoas, o ministro ou os ministros envolvidos na área, vêm a público, fazem uma conferência de imprensa e passam as informações, e isto então vem a público da maneira como eles colocam. A primeira dúvida que surgiu foi: muito bem, eu não vou para a área interna do restaurante. Eu vou ficar sentadinho lá na área externa, verão, está mais agradável à noite, aquela brisa, beira do rio, maravilha. Ah, doutor, mas eu preciso ir à casa de banho. Casa de banho, para quem não sabe, é o banheiro, é o toalete. Mas se eu estou na parte de fora, eu não preciso apresentar o quê? O certificado. Mas aí como é que eu vou adentrar se a casa de banho é dentro do restaurante? Eu preciso transitar por dentro daquele ambiente. Então foi criada a exceção. Pois bem, então você pode ir mesmo assim, mas é ir e voltar. Passar aquela aguinha na mão e fora.
Pode entrar também para fazer o pagamento da conta, porque nem todo restaurante tem sistema que permite cobrar na mesa. Quando eu falo na mesa, é lá fora, na esplanada. Às vezes nem na mesa interna, é evidente. Se tem um sistema, ele pode ser usado dentro ou fora. Mas não tem o sistema. Não usa maquininha para isto, não tem a preparação. E aí, o que acontece? Eu vou ter que levantar da mesa da esplanada e vou ter que transitar por dentro do restaurante. Vou até o caixa, faço o pagamento e saio. Pronto, é assim que funciona. Outra questão que surgiu e que é interessante é que isto está sendo implantado de sexta-feira, 19 horas, sábado, domingo e feriados. Então, quando se aproxima o final de semana, 19 horas de sexta-feira em diante, eu tenho que apresentar certificado. Até as 19 horas, está tudo liberado. Tanto na esplanada, quanto na parte interior. Pergunto eu, pergunta de leigo, né? Eu não sou médico, não sou infectologista, não sou nada, sou advogado. Nesse caso aqui, agindo e perguntando como um cidadão comum. Mas e aí, doutor, na quinta-feira não tem vírus no restaurante? Não tem risco de transmitir? Por que eu não preciso apresentar o certificado na quinta e na sexta eu tenho que apresentar o certificado? Bom, eu deixo a pergunta no ar, cada um que responda. Porque eu também não tenho essa resposta. E nem na matéria aqui explica. Nós vamos trazer uma matéria agora para os senhores que fala exatamente dos testes que devem ser feitos. Porque no vídeo anterior, nós falávamos que são testes PCR, são testes rápidos, são testes, aqueles testes, né, que a gente compra até na farmácia, até porque foi liberada a venda dos testes rápidos e individuais nas farmácias, no supermercado e no hipermercado. E ainda eu fiz um comentário, bem, então antes de ir para o restaurante na sexta-noite, passa na farmácia, compra um teste, apresenta, e aí você pode entrar. Bem, vamos ver se é assim mesmo, então, nesta matéria que eu estou trazendo agora para vocês. E aí, quem sabe a gente consiga entender um pouquinho melhor aquilo que os ministros, em reunião, decidiram aplicar. Vamos à matéria para ver isso aí. Vamos lá. O governo aprovou esta quinta-feira as novas regras para o acesso aos restaurantes e hotéis, que será permitido com a apresentação do certificado digital Covid ou um teste negativo. Aqui está. Permitido com a apresentação do certificado digital Covid. No caso dos hotéis, é preciso apresentar o certificado ou o teste negativo em todo o território do continente. A exigência para ir almoçar ou jantar apenas se aplica nos conselhos de risco elevado e muito elevado. Ah, doutor, mas eu estou assistindo agora esse vídeo aqui, eu não vi o anterior, onde é que ele está? Quem são esses conselhos? No vídeo anterior, quando eu digo, se você olhar os nossos vídeos, eles têm uma sequência numérica. Então, se este aqui é o 314, você vai olhar o 313. Ele está aí em sequência numérica, vocês vão encontrá-lo. Ok? Então, nosso vídeo anterior falava a respeito disto. Lá estão elencados todos os conselhos. Risco elevado, risco muito elevado e aqueles que estão ali, nem para um lado e nem para o outro. Então aqui diz que, assim, às sextas-feiras, a partir das 19 horas, ao fim de semana e aos feriados, o funcionamento de serviços de refeições no interior dos restaurantes apenas é permitido a clientes portadores de certificado digital Covid da União Europeia ou teste negativo. Vejam, certificado digital Covid da União Europeia. Se você conseguiu chegar do Brasil, por alguma razão, você tem um visto, você tem familiar e você está aqui, e você não tem o certificado digital Covid da União Europeia, você vai para onde? Você vai entrar na fila do teste negativo. Porque você vai ter que apresentar um teste, caso contrário não entra. Indica quem? O comunicado do Conselho de Ministros. Também a entrada nos hotéis. Depende da apresentação pelos clientes no momento do check-in do certificado digital da União Europeia ou do teste negativo. Ok, então todos têm que apresentar o tal certificado. No caso dos hotéis é para todos, indiferente do conselho. No caso dos restaurantes, apenas aqueles específicos que estão na lista do vídeo anterior. Agora, que tipo de teste é esse? Vamos lá. Os testes admitidos pelo governo são
os testes de amplificação de ácidos nucleicos, que é o TAAN, realizado nas 72 horas anteriores à sua apresentação, conhecido por PCR. Ok, este teste, o PCR, é aquele que a gente já faz no aeroporto, ou antes ainda de ir ao aeroporto, para embarcar a Portugal. Portanto, para vir a Portugal, você já faz esse teste. Agora, veja, ele sempre tem 72 horas. Se eu for ao restaurante, fiz o teste, cheguei em Portugal, mas já venceu as 72 horas, esse teste já não me serve mais. Então, este teste já está eliminado, ok? Depois, nós temos a outra situação, que é, também pode apresentar o resultado de teste rápido antigênio, que é o TRAG, verificado por entidade certificada, realizado nas 48 horas anteriores. Significa, você está em Portugal, você já não tem mais a validade do PCR, então você vai ter que fazer o quê? O teste do antigênio. Mas, detalhe, segundo consta na matéria, está aqui, estou mostrando para vocês, verificado por entidade certificada, nas 48 horas anteriores. Portanto, se é 48 horas anteriores, eu preciso me preparar para ir ao restaurante no final de semana. Porque eu tenho que ter 48 horas. Se eu não fizer dentro deste prazo, ou seja, se não tiver a validade de 48 horas para frente, eu não posso usar esse teste também. Então já foi o PCR e ainda pode ir o antigênio, porque ele vem, claro, realizado nas 48 horas anteriores. Portanto, se estourou os 48, tchau e benção. Também são admitidos, vou colocar a matéria de volta, também são admitidos os testes rápidos de antigênio na modalidade de autoteste nas 24 horas anteriores à sua apresentação. Detalhe, está entre aspas aqui, na presença de um qualquer profissional da saúde ou da área farmacêutica que certifique a realização do mesmo e o respectivo resultado. Portanto, o PCR foi, o antigênio 48 horas foi. Então eu ainda tenho a possibilidade de fazê-lo em 24 horas. Mas aí não é mais o autoteste. Aí nós estamos falando já de um teste feito 24 horas antes com uma determinada situação, que é na presença de um qualquer profissional de saúde ou da área farmacêutica, que certifique a realização do mesmo e o respectivo resultado. E, por final, ainda o teste rápido de antigênio na modalidade autoteste. Agora vem aqui. No momento, à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende com a supervisão dos responsáveis pelos mesmos. Portanto, não tem PCR, não tem 48 horas o antigênio, não tem 24 horas o antigênio. Passa na farmácia antes de vir para o restaurante, compra o teste, chama o gerente e faça o teste na hora. Pronto. Tem 3 opções que você pode aplicar para fazer o tal do teste. Então nós temos PCR 72 horas, antigênio 48 horas e antigênio 24 horas. E se nada disso você tiver, então você faz o quê? Chama o gerente e faz o teste na hora na frente dele. Se der positivo, você não entra. Se der negativo, pode entrar. A matéria traz ainda uma outra informação que é a respeito dos menores de 12 anos que ficam dispensados da obrigação de apresentarem esses testes para despistagem, para acesso aos locais ou estabelecimentos para participar de eventos, né? E para os efeitos de grande circulação. Então, o menor de 12 anos está livre, ele está isento de fazer todos esses testes aqui em Portugal. Não sei nos outros países, cada país tem suas regras, cada país cria a sua própria legislação. Aqui é assim. Visto tudo isso, permanece a nossa dúvida. Segunda, terça, quarta e quinta, até sexta-feira, 19 horas. Tudo liberado? Pode entrar no restaurante então? É isso mesmo que a gente entendeu? Não sei. Pense de uma maneira
geral, eu digo o seguinte: eu estou em Portugal, estou sujeito a todas essas regras, tanto quanto qualquer outra pessoa. Já fui de concordar muito mais com estas medidas do que estas que estão saindo agora, porque não faz muito sentido só para fim de semana. Isso quer dizer que durante a semana o restaurante não fecha? Não lota a sua ocupação? Será que todas as mesas que são ocupadas durante a semana são as mesmas ocupadas na sexta-feira, sábado e domingo? É óbvio que no final de semana o fluxo é maior. Não, ninguém discorda disto. Agora, e durante a semana, quando a ocupação foi atingida? Então estas pessoas não precisam apresentar o certificado? Não seria mais lógico exigir o certificado para tudo e para todos? Se é que criou-se o certificado, então vamos lá. É de segunda a segunda, 24 horas por dia, toda semana, todo mês, até que a coisa se resolva, né? Mas quem sou eu, né? Eu sou um mero cidadão. E como mero cidadão, o que eu faço? Uso a minha máscara, tomo a minha vacina e evito de sair porque a gente nunca sabe qual é a regra clara que está sendo aplicada. Há 2 finais de semana atrás, nós tivemos restrições ao final de semana para entrar e sair de Lisboa, da área metropolitana de Lisboa. Não era nem Lisboa, era a área metropolitana de Lisboa. Pois bem, alguns foram pegos. Me parece aí que no último final de semana foram 500 e tantas pessoas pegas aí tentando cruzar essa barreira e tentando entrar ou sair da área metropolitana. No final de semana anterior, eu não sei qual era o número, porque agora também não fui pesquisar isso, o foco do vídeo é outro, mas só me lembrei deste detalhe, porque nós também cruzamos toda esta área metropolitana, saímos da área metropolitana, evidentemente que fomos lá, fizemos o teste das 48 horas, teste antigênio, estava tudo certo. Já tomamos nossa vacina, já temos nosso certificado, mas, enfim, ninguém na barreira parou a viatura. Ninguém parou o veículo. Passou batido. E na volta não foi diferente. Então, desculpem. Não dá para entender, né? Gente, sorte, sucesso, cuidem-se. Porque, querendo ou não, esse vírus maldito está aí. Está na rua, está solto. E o que a gente não gosta é de saber que tem pessoas sendo infectadas, internadas em cuidados intensivos e alguns, com menos sorte, acabam indo a óbito. E isto é o grande problema. O vírus é uma realidade? É. A forma como combatemos, cada um busca as suas, cada estado, cada país, cada nação. Mas o que nós temos que entender é que também não dá para lidar com isso como se fosse brincadeira. Não é? Então, sorte e sucesso. Até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir. Até lá.